Os adversários brasileiros estão definidos. Vamos ver como é que está a chave do Mundial. Como é que está neste momento. Tá lá, Palmeiras e Botafogo, de um lado, quem passar encara Benfica ou Chelsea. Na parte de baixo dessa tela, desse lado, a Inter encara o Fluminense e agora os grupos G e H serão definidos hoje. Aí pode ter Manchester City, Real Madrid, enfim. Mas esse lado da chave me parece mais fraco. Do outro lado, aí é peso pesado. PSG pega o Inter Miami. Flamengo pega o Bayern. Só nessa perna aí já tem três gigantes. Embaixo tem Borussia e Monterrey. E os times que vão subir ali também pode ter Real Madrid e tudo mais. Nessa parte de baixo aí da tabela. Casão, quer responder a nossa enquete? Quem tem mais chance de passar entre os brasileiros? Por exemplo, o Palmeiras e depois você pode falar a sua dica do Rock também, que eu não pedi a sua dica. Pode dar também. Não, eu falo depois. Palmeiras e Botafogo, um dos dois vai passar para as quartas. Se o Caio, né, rapaz que mandou uma mensagem, falou que é só o Palmeiras que vai chegar até as quartas, é claro que ele falou com o coração, né? Porque se você for analisar o desempenho no torneio até agora, o Palmeiras, você falou que o Borussia foi em primeiro lugar com culpa, não foi? O Palmeiras também. O Palmeiras foi em primeiro lugar do grupo dele com culpa. Muita culpa, né? Eu acho que o Botafogo, aquela partida contra o PSG do Botafogo é significativa. Aquela vitória, ela é impactante, né? Se você for analisar emocionalmente, o lado psicológico, quem chega com a autoestima alta, quem chega com a moral alta e muito confiante, quem tem motivo para isso é o Botafogo. O Palmeiras não tem motivo para chegar, grandão. Vai ser um confronto igual, não tem favorito, é difícil dizer qual dos dois pode passar, mas pela primeira fase, pelo esse jogo, por colocar na balança essa vitória com o PSG, eu acho que o Botafogo tem mais possibilidades de passar do que o Palmeiras, na minha visão. Eu estou analisando o torneio. Eu não tenho coração nessa análise. Não tenho coração nessa análise. Do lado lá, Flamengo e Bayern, onde eu falei no programa, nós estávamos juntos no programa, eu falei, se você, Tirone, ou o Arnaldo, me oferecesse 2 ingressos para eu ver qualquer jogo que eu quisesse, talvez eu escolhesse Flamengo e Bayern de Munique. Entendeu? Porque eu acho muito interessante esse jogo. 2 escolas representativas mesmo de cada continente, né? O Flamengo tem aquele futebol mais leve, mais solto, que o Felipe Luiz gosta de resgatar, gosta de jogar, mas que lembra mais o Jorge Jesus, né, de 19, que lembrava muito os grandes times dos anos 90, 80, 70 e tudo mais, aquela escola futebolística brasileira de toque, ultrapassagem, jogadas individuais. O Flamengo tem isso, né? E o Bayern é aquela potência europeia, sabe? Todo ano tá ali, todo campeonato entra como favorito, não vem chegando nos últimos anos, mas entra como favorito, né? De cada 10 torneios, cada 10 campeonatos alemão ganha 9, né? Um ele perde. Então é uma potência. E é um jogo muito curioso. É um jogo bastante curioso para assistir. O Inter e Fluminense, eu acho que a Inter é favorita. Até analisando a primeira fase. A primeira fase, o Fluminense fez um bom jogo, um ótimo jogo com o Borussia, depois 2 péssimos jogos, né? Então, cara, dos brasileiros, eu acho que pode passar o Botafogo. Eu acho que o Flamengo e Bayern tá em aberto, mas o favorito é o Bayern de Munique. E o Fluminense tem uma possibilidade de passar também, mas a Inter de Milão é mais favorita contra o Fluminense do que o Bayern é contra o Flamengo, na minha visão. E aí, Arnaldo, o que você acha? O Casão falava e eu pensava aqui. Eu acho que se a gente fizer o recorte do desempenho dos times no Mundial, acho que ele tem total razão. É curioso, né? Porque a gente fica esperando o momento em que o Palmeiras vai subir o nível dele. Eu acho que essa expectativa já existiu ano passado, mas nesse ano ainda mais, com as contratações todas que o Palmeiras fez. Paulinho, Vitor Roque, Facundo, Martínez, Bruno Fux, o Palmeiras recheou o seu time, foi o time que mais investiu no Brasil, então a gente fica sempre esperando
o Palmeiras subir o nível. Isso não tem acontecido. Não aconteceu no Paulista, não aconteceu no Brasileiro. O Palmeiras fez uma excelente fase de grupos da Libertadores, mas foi isso apenas até agora. E dos brasileiros no Mundial até agora foi aquele que não fez nenhuma grande partida. O Fluminense fez pelo menos uma contra o Dortmund. Então, quando você projeta Palmeiras e Botafogo, você fala, pô, mas o Palmeiras tem mais condição. Antes de começar o Mundial, mais ainda, porque ele estava numa chave muito mais fácil que a do Botafogo. O Botafogo foi a surpresa brasileira no Mundial. Mas fazendo o recorte apenas no Mundial, você fala, pô, o Botafogo no confronto doméstico fez mais que o Palmeiras até agora na Copa do Mundo de Clubes. Aí você pode, eu tô tentando ver o lado do Palmeiras ainda. Aí você fala, pô, mas o Botafogo perdeu o Gregory machucado, o Bastos, que já não estava jogando, teve que voltar ao Brasil. O Palmeiras só não tem o Murilo. O Palmeiras tem mais jogador, o Palmeiras tem mais banco. Mas o Palmeiras, eu acho que além... O que eu vi, né, do jogo do Inter Miami para cá, entre os palmeirenses, foi uma torcida absurda para a chave ir limpando. E ela foi limpando, né? Ela foi limpando de superpoderosos. Você não tem... A Inter de Milão, hoje, talvez, da chave do Palmeiras, por ter sido finalista da Champions, é um time... Pode ter o Manchester City, como você falou. É improvável, mas pode ter o Real Madrid. Mas, por enquanto, é o lado, em tese, mais fácil da chave. Isso que nós estamos vendo aqui. Mas, para o Palmeiras ter alguma esperança de primeiro passar para o Botafogo, ele precisa melhorar o nível dele. O Palmeiras tem que... Palmeiras tem que passar por um processo de autoanálise antes de analisar os adversários, embora, para mim, a grande decepção do Palmeiras nesse Mundial tenha sido ter começado os jogos todos de uma forma equivocada em termos de estratégia. Isso me surpreendeu. Contra o Porto, menos, mas contra o Al-Ahly e contra o Inter Miami, muito. E aí, no segundo tempo, com tanto jogador do banco, normalmente o time melhora. Isso pode ser até uma diferença para o jogo com o Botafogo. Quando precisar de usar os bancos, o Abel tem muito mais jogador que o Paiva. Não tem nem comparação. Né? Então, eu acho que o Palmeiras, ele seria o brasileiro com mais chances no Mundial antes de começar. Talvez até continue pelo chaveamento, mas ele precisa melhorar o seu jogo. E em relação aos outros dois, a dupla Fla-Flu, é bem interessante o que o Casão falou, porque eu acho que o nível do Flamengo e as possibilidades é maior que o do Fluminense, mas eu acho o adversário do Flamengo com mais repertório do que a Inter hoje, com troca de técnico, jogadores machucados e tal. Mas eu acho que os dois pegaram desafios muito fortes, tanto o Fluminense quanto o Flamengo. O problema, Tironi, é que o Flamengo já sabe que se ele conseguir a façanha, ele já conseguiu uma, jogando bem, passar do Chelsea, de passar do Bayern, provavelmente vai vir o PSG. Então é um caminho do Flamengo incrível, são montanhas gigantes para superar, para ir avançando para uma eventual final. Né? A gente já sabe que pelo menos um dos brasileiros estará. E assim, por mero palpite, eu ainda acho... que pelo potencial do grupo de jogadores, pelo repertório, pela torcida que está lá, eu ainda acho o Palmeiras o que tem mais chances de avançar. Vive até uma freguesia em relação ao Botafogo, desde o ano passado, mas eu ainda acho que por conta do elenco, por conta das opções, por conta do banco de reserva, o Palmeiras tem a chance. E os outros dois brasileiros, o Fla e o Flu, se passarem é muito lucro. Não é uma surpresa pelo poderio de Inter e Bayern. Ô, Casão, cadê a dica do Rock? Então, vamos lá. A dica do Rock é o seguinte, são duas bandas dos anos 70, duas. Uma é irlandesa de Dublin e a outra é inglesa de Birmingham. Presta atenção, hein? Presta atenção, duas cidades. Uma banda dos anos 70 de Dublin, irlandesa, uma banda inglesa de Birmingham, dos anos 70. Não vão chutar de primeira, domina a bola. Ó, tá vendo? Respira. Olha pro goleiro, porque tem pegadinha na história. Tá bom. Pegadinha porque tem um monte de banda pesada que são dessas cidades, né? Sim. Não são, essas aí não são as únicas. Essas que eu tô falando não são as únicas. Então, uma banda irlandesa e outra
Uma de Dublin e outra de Birmingham. Outra inglesa. Bom, a óbvia inglesa... As que não são nenhuma das óbvias, né? Tem o Black Sabbath. Essa é óbvia. Essa, olha lá, a galera já tá aqui, Birmingham, Black Sabbath, todo mundo falando. Olha só, não, presta atenção no que eu falei. É pra dominar e olhar pro goleiro, mas eu não tô falando que tá descartada as tradicionais dessa cidade. Eu não descartei. Galera... Eu só tô falando que você domina a bola antes e olha pro goleiro. Galera já tá no Black Sabbath com tudo aqui. Tim Lizzy, que é óbvia também, enfim. Dê os seus votos aí, para quem que você acha que é a relíquia do rock que o Casão vai apresentar nesta quinta-feira. Vamos colocar na tela aí os grupos, os jogos dos grupos que acontecem, que vão ser definidos, né? Os últimos jogos que ainda faltam para definir aí. No grupo G, Real Madrid e Salzburg se enfrentam e o empate pode classificar os dois. A gente tem essa arte aí, né? Dependendo do resultado do Al Hilal com o Pachuca. Tá aí, no grupo G. Dependendo, isso mesmo, né, Tironi? Porque o Al Hilal, se ele vencer o Pachuca, ele vai a 5 também, né? Então, a gente pode ter um empate tríplice. E aí não seria... No saldo, seria nos gols pró a definição dos dois que passariam, né? É um grupo que, embolado... embora o Real tenha favoritismo em relação ao Salzburg para passar em primeiro e o Al Hilal vencendo o seu jogo, ele seria o segundo colocado. Agora, pode ter o Al Hilal na jogada aí, né? Vai pegar o eliminado Pachuca. Aliás, a situação do Al Hilal é menos dramática do que a do Salzburg. Né? Ele jogou já contra os dois europeus e não perdeu. Isso. Né? Se ele ganhar o jogo com os mexicanos, ele pode entrar com 5 pontos. Talvez será a grandíssima surpresa das oitavas, vai. Sim, embora, né? Você pega o time titular do Al Hilal, é incrível, só tem nomão, né? Do goleiro ao último, né? E o Al Hilal entraria em que lado? Qual o lado da chave? Então, depende. Segundo? Se ele for o segundo colocado, considerando que ele será o segundo, vai. Considerando que ele seja o segundo, ele entra lá, segundo do grupo H, lá do lado do Palmeiras, Botafogo e Fluminense, entendeu? Esse lado da chave entendeu, da piada, filho? Você entendeu, filho? Sim. Olha, vai ficar Inter, Fluminense, possivelmente Juventus. Então, aí que tá. Ou Manchester City. Exato, eu acho que o primeiro do grupo G, porque são grupos formados de uma forma tão aleatória, que o grupo G, já com Juventus e City, já seria... Nós estamos vendo o grupo G. Agora tem um confronto direto entre eles. Por enquanto, a Juventus está na frente. Sim. No critério de desempate. Então, o City precisa superar a Juventus para inverter essa posição. Mas, hoje, a Juventus estaria também daquele lado da chave de Palmeiras, Botafogo e Fluminense. E o City, do lado do Real, na carnificina europeia, que é o lado do Flamengo. Pode ter um Real e City, né? Já. Pode ser já, né? Pois é. Exato. Isso é bom ou é ruim? Cadê? O Casão caiu? Mas Você tem que perguntar pro Casão se ele tem... Ele falou que se ele tivesse, eu desse um par de ingressos para ele ia assistir Bayern e Flamengo, né? Sim. Se der no cruzamento Real e Manchester City e Bayern e Flamengo, qual dos jogos você assistiria com o ingresso que eu vou te dar? Real e City ou Bayern e Flamengo? As oitavas precipitadas. Eu assisti Flamengo. Tá vendo? Essa é uma boa. Qual você assistiria? Palmeiras e Botafogo. Deixa ele justificar o Flamengo, mas para mim tem mais curiosidade, para mim Flamengo e Bayern também. Mas diga, Casal. Então, não, Real Madrid e City a gente pode ver todo ano. Depende do cruzamento na Champions. Já aconteceu diversas vezes, pô. Eu já vi Real e City diversas vezes. Flamengo e Bayern não. Flamengo e Bayern de Munique não. Pra mim é o jogo mais legal. E é o jogo que vai confrontar duas potências dos seus continentes, certo? O Bayern e o Flamengo. Isso. Sem dúvida. Aí é o que eu falei. Claro, é isso aí. Aí você consegue começar a medir a tal diferença. A diferença é qual? Agora vai enfrentar uma potência sul-americana, que é o Flamengo, contra uma potência europeia e mundial, que é o Bayern. A partir daí, acho que dá para medir essa história de estamos longe, estamos perto, a América do Sul é muito ruim, é muito pior que o europeu, ou não é? Você não acha, Casal? Não,
uma situação, né? É uma situação, vai. Vamos medir ali. Mas claro que é uma medida que não dá para levar em consideração totalmente, né? São condições, mesmo que o Flamengo jogar o Mundial do ano, sei lá, em Doha, em Tóquio, em qualquer lugar, e chegar na final com o Bayern de Munique, e o Bayern no meio da temporada voando, e o Flamengo, depois de Campeonato Libertadores, viagem longa, caindo aos pedaços. E agora, o Bayern jogou contra... Qual foi o último jogo do Bayern mesmo? Que o Bayern perdeu. Benfica. Bayern e Benfica, o Bayern quase derreteu no campo. Sim. Isso vai contar, hein? Tô achando que vai contar para todo mundo. Vai, acho que vai sim. Não é que também é fácil. Palmeiras e Botafogo vão sofrer no confronto doméstico essa situação também. Não é para todo mundo, mas eu acho que impacta sobretudo naqueles times que tem um jogo mais intenso, né? Ô, Tironi. Oi. Então, deixa eu só explicar direito. É difícil para todo mundo. Vai atrapalhar todos. Todos vão sofrer com isso. Mas você tem que ver o tamanho do sofrimento de cada um. Nossos times estão no meio da temporada em plena forma. Perfeito. Então, a reação física e psicológica na adversidade do calor ou do frio responde com mais rapidez. Quem está em final de temporada cansado de jogos difíceis, de campeonatos difíceis, de confrontos complicados, a reação física e psicológica ela demora muito para reagir. E depende muito do desempenho do time em campo, né? É claro, se o Bayern começar voando, ele vai voar, porque aí entusiasma os jogadores. Mas se o Flamengo, por exemplo, dominar o jogo, encurralar, colocar no toque o Bayern na roda, para o jogador reagir emocionalmente é mais complicado pelo desgaste, entendeu? É isso. Isso aí existe sim. Eu tô vendo muita gente falar, o Palmeiras já jogou 35 partidas em 6 meses e o Porto jogou 50. Não tem muita diferença. O Palmeiras jogou 35 partidas e está no meio da temporada. O outro jogou 50 e acabou a temporada. Cara, tu tem que ter uma análise. Por isso que é legal, nesses momentos, nessa situação específica de desgaste, né, ouvir os caras, ex-jogadores que estão falando aí, comentando, ou aqueles que estão participando de programa e tal, porque a reação física, só quem sofreu na prática é que pode falar com mais proximidade da realidade. Vocês concordam comigo? Sim. Sem dúvida. Sem dúvida. Acho que Concordo, tem essa diferença. muito. Então é assim... Então, assim, eu, na minha visão, que eu joguei 7 anos na Itália, mais um em Portugal, o campeonato na Europa, ele é muito desgastante. É muito desgastante, porque são jogos intensos, a intensidade sempre existe, a marcação é pesada, e o inverno é longo e os jogos ficam duros. Desgaste muscular grande. Pensa o Bayern de Munique, esses times, Borussia, Bayern, que passam um inverno de 6 meses jogando naquele campo pesado, sabe? O desgaste muscular é muito maior, sabe? Mas isso não justifica, não é uma justificativa, caso perca do Flamengo. Como não é justificativa para o PSG que perdeu do Botafogo. Tem a estratégia, tem a condição técnica e tudo mais. Só que existe um desgaste maior, sim. O Fluminense ontem empatou ali na Bacia das Almas. Ele empatou ali suado com o Mamelodi e passou. E aí, sobre o Fluminense, Arnaldo, a impressão que eu tenho é que parece que ele foi piorando. Uma estreia surpreendente, empatou com o Borussia. Mas ele também viu que o Borussia também não é muita coisa, né? Tá fazendo um campeonato preguiçoso. Depois, contra o Santos, sofreu. Foi um jogo meio louco. E ontem sofreu muito. O que tá acontecendo? Tá acabando o gás do Fluminense? Não, eu acho que também é quase como a convicção que depois daquela estreia a classificação era muito simples de ser alcançada. A ponto do Renato fazer algumas experiências mesmo, né? No jogo contra o Sam, ele colocou o Ganso desde o início, por exemplo. No jogo contra o Mamelodi, mesmo decisivo, ele deixou o Thiago Silva no banco, né? O empate interessava. Então, acho que foi, de certa forma, mais pragmático o Fluminense
e menos envolvido com o jogo. Agora ele vai ter que fazer um jogo similar àquele que ele fez contra o Dortmund para passar da Inter. E aí, né, Tironi, mais uma diferença de adversários do Fluminense e do Flamengo. A Inter teve que jogar a Vera para se classificar com o River. Perdeu, agora foram cortados nesta manhã 4 jogadores que voltam para a Itália. Ele está sofrendo com lesões, a Inter de Milão, que foi até, o Casão falou, a Inter de Milão, vamos só projetar o próximo adversário do Fluminense. Ela foi uma das grandes surpresas da Champions League, chegando na final contra o PSG, foi destruída pelo PSG. Além disso, ela perdeu o campeonato italiano na rodada final para o Napoli. Ela chegou quase. Ela perdeu a final da Copa da Itália. Ela foi no quase. Ela jogou com todos os jogos da temporada. E depois de um trabalho longo, sem conquistas essa temporada, ela trocou o treinador. Saiu o Inzaghi, já está trabalhando na Arábia. Entrou o Kivu, o romeno que jogava na Inter. Então a Inter tá no. Esse desgaste que o Casão falou tem vitimado os jogadores. Já estão 4 voltando para a Itália. O Thuram, que é o centroavante francês, ainda não conseguiu jogar nesse Mundial. Então a Inter não conseguiu descansar nada contra o River. O Bayern não. O Bayern, ele acabou a temporada antes, ele foi eliminado da Champions antes, ele ganhou o campeonato alemão com X rodadas de antecedência. Ele tem o trabalho do Kompany com há mais tempo e ele, no último jogo, ele optou o Kompany por começar com um time inteiro reserva, só o goleiro como titular. Foi colocando o desgaste do Bayern, inclusive nesse Mundial, é diferente do desgaste da Inter. Essa é uma questão. O Flamengo também descansou. Isso vai tornando interessante o jogo Flamengo e Bayern também por esse aspecto. Eles têm, não reservas... mas eles pouparam alguns dos principais jogadores na rodada anterior, o que não aconteceu com a Inter de Milão, por exemplo. Mas para o Fluminense dar um passo e avançar uma etapa, ele vai precisar jogar no mínimo no nível que ele jogou contra o Dortmund. Ou seja, jogar tudo. Não pode ser só o Arias jogando, ele tem que ter uma partida defensiva brilhante. Então o Thiago Silva vai voltar. Quem vai marcar o Lautaro é o Thiago Silva, né? E acho que esse duelo, em condições normais, a Inter é bem favorita, ela continua sendo, mas tem uma questão aí de desgaste, de lesões, que pode dificultar a caminhada do time italiano, que foi melhorando, mas assim, as vitórias da Inter contra o Urawa e contra o River Plate, elas aconteceram na parte final dos jogos, meio na raça, porque esse time tem uma raça, é um time que briga demais, né? Não é um time brilhante tecnicamente, tem poucos jogadores brilhantes tecnicamente, é bem diferente do Bayern, e acho que essa é uma questão do espírito que já existia e está sendo mantido com o novo treinador. Então, eu acho que a Inter tem mais, garra, entrega, e o Bayern tem mais técnica, refinamento, posse de bola, para comparar os adversários de Fluminense e Flamengo. O que você acha, Casão? Então, Tironi, eu vou levantar uma curiosidade que aqui no nosso papo. Você vê que os melhores jogos dos times brasileiros foram contra os europeus, né? Os brasileiros tiveram dificuldades contra time da Ásia, contra time africano, e não com os europeus. O Flamengo, o melhor jogo foi contra o Chelsea. O melhor jogo do Palmeiras foi contra o Porto. Perfeito. Foi o primeiro jogo contra o Porto, foi o melhor jogo do Palmeiras. O melhor jogo do Fluminense foi o primeiro, contra o Borussia. E o jogo mais impactante dessa primeira fase, e que o Botafogo não foi melhor tecnicamente, mas foi muito melhor com a inteligência futebolística e na estratégia do que o PSG. E esses times tiveram dificuldade com os outros. Então, eu acho, independentemente de desgaste ou não, eu acho que o futebol brasileiro, o estilo do futebol brasileiro se encaixa melhor contra os times com o estilo europeu. E sofre mais com o estilo africano, como foi o Fluminense ontem. O time da África do Sul toca muito bem a bola, é um time leve, um time muito rápido, de aproximação, de velocidade, de enfiada de bola. O Fluminense sofreu muito, né? Sofreu com o Ulsan também, que é um time coreano que aposta tudo na velocidade, na rapidez do jogo, né? Então esses times, os times
do Egito, da Arábia Saudita, também deram canseira. Então, um lado que eu acho que fica, não tirando o favoritismo do Bayern de Munique, nem da Inter de Milão, o que aproxima mais, aquilo que eu vejo que mais aproxima numa possibilidade, que não é uma coisa, não é descartada uma classificação do Flamengo ou do Fluminense, é exatamente o estilo do jogo do futebol brasileiro se encaixar melhor contra o futebol europeu. Se o Flamengo entrar e jogar bem, tocar a bola, o Bayern de Munique vai pegar muito pouco na bola, vai ficar com a posse de bola pequena. Porque é um time que tem posse de bola, mas não é leve, solto, como é o nosso estilo. É um estilo mais pesado, mais no físico, mais no corpo a corpo. Ótimo toque, o Kimmich enfia a bola incrivelmente, acha espaços incríveis e tal, mas se um time brasileiro começa a tocar e jogar bem, como o Flamengo fez com o Chelsea ficou na roda em alguns momentos. E não foi porque ficou com 10, não. O Flamengo toca muito bem a bola. Então é uma curiosidade nesse torneio. Apesar da gente achar sempre que... A potência financeira europeia é muito maior que a nossa. Os melhores jogadores eles podem comprar, todos eles podem comprar os melhores jogadores do mundo, aqueles que eles quiserem. A preparação física, a questão dos gramados e tudo mais, favorece o estilo deles, né? Mas quando você coloca o toque de bola sul-americano e o estilo europeu se encaixar, se o time sul-americano jogar bem, fica mais difícil para o europeu. Então, Casão, eu acrescento, é bem interessante mesmo esse aspecto, e acho que talvez até você, por ter jogado, possa referendar ou não o que eu vou acrescentar aqui. Também me parece existir, evidente, uma outra mobilização e responsabilidades diferentes dos times brasileiros quando eles enfrentam os europeus, né? É um desafio, é literalmente um desafio. A gente compara quando os brasileiros iam, campeões da Libertadores, iam jogar o Mundial formato antigo, a semifinal, seja contra o africano, o asiático e tal, era um fardo, um peso, porque a eliminação seria um vexame. E sempre tinham dificuldades na semifinal. E aí, numa eventual final, jogar de uma forma um pouco menos pressionada e, ao mesmo tempo, jogando tudo o máximo. Porque é um desafio técnico muito grande também. E aí, eu acho que juntam todas as coisas. O estilo, a questão da pressão, que é menor, né? O Fluminense, ontem, a pressão do Fluminense contra o Mamelodi era 500 vezes maior do que a pressão do Fluminense contra o Dortmund. Era quase um franco atirador contra o Dortmund. E também tudo, a escolha dos jogadores, a responsabilidade, a concentração. Acho que tudo, a gente viu isso muito desde o Palmeiras contra o Porto, nos confrontos dos brasileiros com o europeu. Mesmo que o Botafogo tenha perdido um jogo do Atlético de Madrid, o Botafogo fez um bom jogo contra o Atlético de Madrid. Também nesse estilo. O pior jogo do Botafogo, não referendando o que o Casão disse, não foi contra o Atlético de Madrid que ele perdeu, muito menos contra o PSG. Foi estreia, né, contra o Seattle. De fato, agora a gente vai ter que ter, do lado do Flamengo e do Fluminense, que vão pegar europeus, eu imagino que exista o estilo, a mesma concentração, a mesma mobilização, né? E uma responsabilidade quase assim, essa do franco atirador, que é uma coisa salutar, se bem utilizada, né? Você dá a responsabilidade para o adversário, né? Coisa que Palmeiras e Botafogo vão ter que se virar entre eles. Aí é um outro negócio, é uma outra conversa, é um duelo brasileiro no meio de um Mundial, né?